A deputada estadual Isa Pena, ela vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo contra o também deputado delegado Ollim. Em entrevista ontem, Ollim disse que a deputada teve, abre aspas, sorte, fecha aspas, de ter sido assediada por Fernando Cury e que vai usar o episódio para se reeleger. A sequência de recentes declarações machistas é impressionante. O caso Arthur Duval não ensinou nada para os políticos? Começo perguntando isso para o Joel. A gente não teve a cassação, né? Relembrando, no caso do parlamentar que assediou a deputada Isa Pena, e agora a gente teve essa decisão, né, em relação ao Arthur Duval. Por que essa diferença? Pois é, muito se traduz no apoio político que cada um tem. É importante frisar que ambos os fatos, o abuso, o mais grave de todos, para mim é o abuso, mas também as falas parecem ambas incompatíveis com exercer o cargo de deputado estadual ali, né? E agora a gente tem essa fala lamentável do deputado Ollim, que coloca o seguinte: dado que esse assédio que a deputada sofreu coloca ela mais em evidência na opinião pública, na atenção dos eleitores, isso talvez possa ajudá-la a se reeleger. Como se isso, essa possível ajuda numa reeleição, fosse algo mais importante do que a indignidade, a vergonha, a violência de se sofrer um assédio desses e ainda por cima filmado, para o Brasil inteiro ver, sabe? Colocou uma ordem de prioridades ali totalmente torta, equivocada e maldosa com relação a esse episódio todo. Então, achei uma fala lamentável. Não sei se isso vai resultar ou não em cassação dele, teria que analisar mais de perto aí, teria que ver o apoio político. Acho que ele, diferente do Arthur Duval, tem aliados lá dentro. Duvido que isso vai resultar em grandes coisas, mas cabe, pelo menos, deixar marcado aqui que tipo de consideração infeliz, maldosa e inaceitável. Sakamoto, eu não sei nem o que dizer, né, sobre essas declarações do parlamentar Ollim. Esse posicionamento completamente machista, misógino em relação à deputada Isa Pena. Ele também relator, né, do caso Arthur Duval. Por que houve essa diferença, então, no posicionamento dele agora em relação a Arthur Duval? Que também se manifestou a respeito disso, né, dizendo que foi um caso pessoal contra ele, mas, na verdade, isso deveria ser um outro tipo de recado, né, de que, na verdade, as declarações machistas não deveriam ser toleradas, assim como o assédio, né, dentro da Alesp. Olha, os parlamentos brasileiros, como a política brasileira, ela é extremamente machista e misógina. Ela é machista estruturalmente, você vai pegar uma porcentagem, menos de 20% do parlamento federal é composto de mulheres, né? Nos parlamentos estaduais esse número é até mais vergonhoso, dependendo da unidade da federação. E do ponto de vista, é claro, do dia a dia, qualitativo, né? No trato com as mulheres, né? No processo que nós, homens, calamos e ignoramos as vozes delas no processo político diário, isso acontece a rodo. Casos como o da agressão sexual sofrida pela Isa, né, Isa Pena, elas só vêm a público, só geram, na verdade, impacto junto aos parlamentos quando elas ganham tração na opinião pública, quando ganham peso e pressão na opinião pública. Daí, os parlamentares e os deputados ficam preocupados, porque eles vão ser taxados de machistas, de preconceituosos, de violentos, de agressores, se eles compactuarem com o comportamento dos seus colegas. No caso do Arthur Duval, exatamente, teve uma questão dupla. O Arthur Duval, que inclusive revelou a questão do delegado Ollim, falou, olha, como o pessoal também faz. Então, é verdade, o que tem a dizer é que é verdade, quando ganha tração na opinião pública, esse machismo, ele tem que responder, ele não pode ficar calado. Mas no caso do Arthur Duval, também tem a questão de que ele conseguiu se tornar uma unanimidade negativa na Assembleia Legislativa ao atacar sistematicamente
todos os posicionamentos de todos os lados possíveis e impossíveis. Eu não estou falando de atacar do ponto de vista ideológico, que faz parte do processo legislativo, mas utilizar subterfúgio, utilizar mecanismos, estratégias de comunicação extremamente agressivas com os outros deputados, de criar inimigos, não pelo que ele diz, mas como ele dizia, inclusive, né? Você passando por cima do decoro muitas vezes. Então ele acabou, na verdade, não tendo suporte político nenhum. E o julgamento numa Assembleia Legislativa é que nem o julgamento no Congresso, é um julgamento político. Agora, a declaração do delegado Olin é até pior, se você vai analisar, na matéria do UOL está muito claro, né, que ele defendeu o Cuio, que apalpou os seios da Isa Pena, dizendo que era um cara do bem, que não era isso, que agora a mulher vai se vitimizar. Gente, com todo respeito, a gente vê esse tipo de argumentação aonde? Argumentação vindo de quê? De agressores sexuais, de estupradores, de pessoas que batem em mulheres, que depois vão defender o maninho deles. Ah, não, mas ele é do bem. Ah, não, mas ele é tudo de bom. Ah, não, mas na verdade ele não quis fazer isso, ele já está sendo punido. Ou seja, a gente precisa, eu falo para os homens, que eu não tenho lugar de falar para falar para as mulheres, mas nós homens precisamos deixar de sermos idiotas. Idiotas no trato individual e diário, no comportamento com as outras mulheres, no trato individual de expurgá-las, de empurrá-las para fora do processo político, da discussão política, e idiotas quando a gente assume uma posição de defesa dos nossos amigos que estão sendo agressores. O delegado, porque quando a gente faz isso, a gente está corroborando, a gente está apoiando, a gente está sendo igual ao agressor. Então, o delegado Olin, na minha opinião, no meu ponto de vista, precisa também passar pela comissão de ética, precisa receber alguma punição por conta dessa declaração, que, na verdade, é passar pano para agressor sexual.